Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes mostrar um pouquinho acerca do Diário Filosófico do professor Olavo de Carvalho, que é essa obra aqui. Deixarei na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse e o cupom de desconto para quem quiser adquirir. Então, vamos lá. O Facebook é o meu caderno de rascunho, ou se quiserem, Diário Filosófico. Olavo de Carvalho. Este primeiro volume do Diário de Olavo, preparado por sua aluna e assistente Estela Caymmi, recolhe e organiza os melhores textos publicados pelo filósofo em suas redes sociais ao longo dos anos de 2013, 2014 e 2015. Para Olavo, a filosofia é a busca pela unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Nada mais favorável, portanto, para o exercício filosófico do que acompanhar a evolução do pensamento de um filósofo ao vivo, ao sabor dos acontecimentos diários. Bom, então, como já dito na apresentação que eu li, trata-se das postagens mais relevantes do professor Olavo de Carvalho nesses anos. O que acontece? Em geral, as pessoas têm uma visão muito estereotipada de quem foi a figura do professor Olavo de Carvalho. Às vezes conhecem ele pelo programa Throughout Speak e aí reclamam, ou em razão do que ele diz, da forma que ele diz, enfim. O que é interessante nesse livro é que, como se trata de postagens nas redes sociais, às vezes ele é muito curto e objetivo, às vezes ele fazia grandes digressões filosóficas acerca dos mais variados temas. Então aqui estão reunidos. Ele vai falar, por exemplo, da vida da infância dos filhos dele, do Thales e do Gugu, ao mesmo tempo que ele vai falar sobre questões relacionadas à política, ao Foro de São Paulo, a sua vivência, aos seus contatos com outras pessoas, por exemplo, como o Bruno Tolentino, enfim. Aqui está um resumo bem interessante que dá para perceber também por onde transitava a carreira. Então, em alguns momentos ele vai falar sobre literatura, outros momentos, ele, como eu disse, ele fala sobre política, sobre filosofia, sobre lógica, enfim. Ao mesmo tempo que ele faz postagens de situações quando ele vivia no que ele chamava no prédio favelão, por volta ali de meados da década de 90. E aí eu selecionei aqui um trecho para que eu pudesse ler, só para vocês terem ideia daquilo que esse livro contém. Deixa eu... Ó. Por exemplo, aqui uma sobre Santo Agostinho. Se, como dizia Agostinho, as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios, quem não consiga conciliar um certo erotismo atmosférico espontâneo com a conduta limpa exigida pela Igreja não terá remédio senão sufocar brutalmente os impulsos mais naturais, tornando-se um neurótico obsessivo, ou largar a Igreja e cair na gandaia de vez. Isto é um dos desafios que você tem que vencer para tornar-se um homem. Então aqui ele faz, né, uma reflexão utilizando dos dizeres de Santo Agostinho, outros mais profundos, quiçá proféticos. Esse aqui, por exemplo, é do dia 25 de setembro de 2013. Preparem-se. Nos próximos anos, a desordem do mundo atingirá o patamar da alucinação permanente e por toda parte a mentira e a insanidade reinarão sem freios. Não digo isso em função de nenhuma profecia, mas porque estudei os planos dos 3 impérios globais e sei que nenhum deles tem o mínimo respeito pela estrutura da realidade. Cada um deles está possuído pelo que Eric Fögling chamava fé metastática, a crença louca numa súbita transformação salvadora que libertará a humanidade de tudo o que constitui a lógica mesma da condição terrestre.
na guerra ou na paz, disputando até a morte ou conciliando-se num acordo macabro, cada um prometerá o impossível e estreitará cada vez mais a margem do possível. A Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade, mas, conduzida por prelados insanos, vendidos e traidores, parece mais empenhada em render-se ao espírito do caos e fazer boa figura ante os timoneiros do desastre. No entanto, no fundo da confusão, muitas almas serão miraculosamente despertadas para a visão da ordem profunda e abrangente que continua reinando, ignorada do mundo. Muitas consciências despertarão para o fato de que o cenário histórico não tem em si próprio princípio ordenador, e só faz sentido quando visto da escala da infinitude, do céu e do inferno. Essas criaturas sentirão nascer dentro de si a força ignorada de uma fé sobre-humana e nada os atemorizará. Atenção, minha perspectiva não é apocalíptica. O Apocalipse refere-se ao fim dos tempos, e eu não tenho a menor ideia de se os acontecimentos de que estou falando são o fim dos tempos. Estou apenas descrevendo os processos em curso, não especulando o resultado final deles. Pode haver muitos fins dos tempos, entre aspas, antes do fim dos tempos. Sigo nestas coisas o seguinte critério: quando Deus quer nos anunciar uma coisa com data marcada, ele anuncia a data, como fez em Fátima com relação à Segunda Guerra Mundial. Quando ele não fornece nenhuma data, quer dizer que ele deixa uma margem de manobra para a liberdade humana, de acordo com os acontecimentos, de modo que os acontecimentos podem ser apressados ou adiados, agravados ou atenuados, conforme a nossa resposta. Quem aí se acha teólogo, eu nunca me achei, que diga se isso confere ou não com a doutrina da Igreja. Eu acho que confere, mas prometi a mim mesmo nunca falar em nome da Igreja, e sim apenas dentro da Igreja. Nunca ensino doutrina católica. Ensino apenas coisas que posso confirmar pela razão humana e que espero que, nas conclusões formais, não no processo dialético da investigação, estejam de acordo com a doutrina da Igreja. É por isso mesmo que discutir minhas ideias para investigar se são heréticas não faz o menor sentido. Uma heresia, por definição, é uma falsa doutrina católica, e nada do que digo pretende ser uma doutrina católica, e sim apenas o registro do caminho de uma alma até a doutrina católica, entre percalços e contradições dos quais só um santarrão hipócrita, numa época como a nossa, pode se imaginar imune. Bom, aqui é um trecho mais longo, como vocês podem ver, mas que tem, digamos, uma fala praticamente profética há quase 10 anos atrás, né, em 2013. Então, é bem interessante esse diário porque são leituras curtas, mesmo essa é uma leitura curta, através das quais você pode ir aprendendo com essas digressões que o professor fazia, seja baseado na filosofia, na política do dia a dia, uma situação corriqueira, como pegar um táxi, por exemplo. Então, fica aqui a dica, Diário Filosófico, volume 1, do professor Olavo de Carvalho. Um abraço e até a próxima.